Estudo do livro Conflitos Existenciais por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, capítulo 2, Preguiça. Nesse capítulo vamos falar sobre fatores causais da preguiça, transtornos gerados pela preguiça e terapia da preguiça. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Fatores causais da preguiça. Considerações iniciais, reflexões e comentários. A preguiça é um desvio de conduta que merece atenção, pois vai muito além do abandono ou descuido na execução de uma tarefa. Identificada como uma indisposição que requer o descanso e a reparação de estímulos necessários no desempenho dos exercícios da vida. O desequilíbrio surge quando se ultrapassa o limite natural para o reajuste das energias, evitando seguir adiante com os enfrentamentos da vida e permanecendo na zona de conforto. Joana de Ângeles esclarece que a busca pelo conforto e descanso é natural, mas há muitos que a procuram sem o devido merecimento através do trabalho físico ou moral, interpretada como a prejudicial lei do menor esforço. A preguiça pode ser manifestada em atitudes simples, como o fato de dormir muitas horas seguidas, desperdiçando o tempo que poderia ser direcionado para o aprimoramento intelectual ou moral, através de leituras edificantes e orações. A inércia é superficialmente vista como inofensiva por não prejudicar a ninguém. O adoecimento da alma surge com pensamentos conflituosos de inadequação, de baixa autoestima e indiferença por parte dos outros e que, com o tempo, vêm a se tornar mais constantes até se instalar em alto grau de pessimismo, expandindo situações inconvenientes e de aborrecimento geral. Joana de Ângeles alerta, inclusive, de que em fase do alto volume emocional de baixa autoestima, há a criação de um mecanismo de autodestruição, onde a pessoa busca o isolamento e o silêncio, rejeitando recursos que auxiliem na mudança de atitude frente ao quadro que se encontra. A preguiça estimula distúrbios de várias ordens. Encontramos a fraqueza dos membros, podendo se agravar até a dificuldade de locomoção. Raciocínio vagaroso, se agravando a distúrbios de fala. E o mais crítico é o desânimo frente à vida, onde se isola e centraliza no ego, em um ponto de vista no qual somente visualiza insucessos, não se permitindo trocar experiências positivas com as demais pessoas. Joana de Ângeles menciona: o tédio domina-lhe as paisagens íntimas e a falta de ideal reflete-se na indiferença com que encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam emulação para novas atividades. A ausência de ideais nobres em um psiquismo ativo, mantendo-se limitado a uma visão estreita, serão fatores para que o desinteresse ocorra. A autora espiritual demonstra que há situações onde ocorre um confronto emocional mal sucedido, que leva a pessoa desprestigiada a se isolar em frente ao excessivo apreço de si mesma. O sentimento de inveja e o comportamento de acusar as demais pessoas revela a incapacidade de aproveitar a oportunidade de crescimento interior. Outra forma de manifestação da preguiça é o isolamento de grupos como a família, a sociedade e a espiritualidade,
por não assumir compromissos com algo ideal ou pessoa, motivado pela vingança gerada por um sentimento de frustração. Joana de Ângeles afirma que a raiva e o desejo de destruição aos desafios considerados ameaças revelam a incapacidade de enfrentamento e resultam em condutas irresponsáveis e que síndromes como a depressão são os resultados de estado de preguiça prolongados. Transtornos gerados pela preguiça. Considerações iniciais, reflexões e comentários. A recuperação da pessoa acometida pela preguiça é dificultada pela falsa sensação de bem-estar obtida através da inutilidade que sobrecarrega todos, sendo a fuga psicológica e a baixa autoestima os responsáveis pelo desvio dessa conduta. O corpo requer atividade física para o seu fortalecimento, assim como o espírito necessita desenvolver o processo mental e emocional para sua evolução. A falta de atividade, seja física ou mental, resulta em graves prejuízos ao ser. Joana de Ângeles esclarece que é difícil a convivência com o doente da preguiça pelo estado pessimista que este se encontra, no qual se lamenta a todo momento, culpando as demais pessoas por não manifestarem interesse ou auxílio pelo seu estado, correspondendo de forma conveniente à inércia, ao isolamento e à autocomplacência. A autora espiritual acrescenta que, na realidade, não há interesse de ajuda na mudança de atitude, mas sim evidenciar sua situação perante as pessoas. Os desvios da vida são apresentados para que haja o desenvolvimento de requisitos necessários à evolução do ser, sendo a mente um importante instrumento desse aprimoramento. Por essa razão, os pensamentos devem ser direcionados para ideais elevados. Caso contrário, com o teor mental negativo, haverá o enfraquecimento e distanciamento dos projetos construtivos, conduzindo a comportamentos doentios. As atitudes manifestadas vão desde a própria crítica por não reagir e admitir não ter condições para mudar, e também a crítica de quem o convida à mudança de perspectiva, demonstrando que a solução é através dele próprio. O ambiente da preguiça é a improdutividade e a ausência do processo psicológico, ação contrária ao que exige o desenvolvimento das capacidades, que são obtidas através do empenho contínuo, independentemente de fracasso ou vitória. A preferência do doente de preguiça é lamentação ao amor, comoção ao companheirismo e solidão à convivência. Qualquer um que tente oferecer ânimo e auxílio é reconhecido como ameaça, sendo retribuído inclusive com reações agressivas de uma suposta incompreensão e rejeitação ao estado doentio. A indiferença quanto ao estado doentio e recuperação, bem como a sobrecarga na família com a transferência de responsabilidades, compromete cada vez mais a autoconfiança e a recuperação do doente da preguiça. Joana de Ângeles alerta quanto à aproximação de espíritos sintonizados na frequência da preguiça e com o intuito de vampirizar as energias dos centros vitais da emoção e do comportamento. Comprometem a organização somática, levando em consideração que a estrutura psíquica e emocional se encontra desequilibrada.
Terapia para a preguiça. Considerações iniciais, comentários e reflexões. Como a visão humana ainda tem muitas restrições pela ótica do Evangelho em admitir o que realmente é necessário para prosseguir no processo evolutivo, o sofrimento se torna um recurso para dilatar essa percepção. A recusa em enxergar pelas lentes do amor as lições da vida vão gerar transtornos de ordem psíquica e emocional, que serão processados até o limite da capacidade em suportar os incômodos da alma. E quando chega ao limite de um estado deplorável e avesso da real natureza da qual foi criado, o ser se questiona se ainda tem condições para se manter assim. A dor quebra a rigidez e rebaixa o orgulho, obrigando o espírito à introspecção em reconhecer a situação precária em que se encontra. Na reflexão íntima do ser diante da dor e do sofrimento e dependendo do seu despertar através do raio de luz em sua consciência, pode se inspirar na mudança de atitude. Joana de Ângeles menciona que estímulos como a vergonha pelo estado de preguiça, bem como o constrangimento pela inutilidade em que se encontra, podem favorecer na busca por um estado de saúde mais adequado e bem-estar, sem mecanismo de fuga e aflitivo. Os indícios da melhora surgem com o inconformismo da preguiça, da monotonia e da inutilidade, e ao buscar reencontrar o sentido para a existência, surgem novos desafios para empregar toda a energia que estava bloqueada pelo mecanismo de fuga. Joana de Ângeles esclarece que a próxima ação na terapia da preguiça é desconstruir a imagem de inútil, doente e preguiçoso, substituindo pela identidade de que reconhece pelo ato de servir. O próximo estágio é a convivência fraternal, que irá criar um ambiente apropriado para exercícios mais intensivos, a cooperação e a evolução mútua. A instrutora espiritual Joana de Ângeles ressalta que é um trabalho atencioso, no sentido de que o reequilíbrio emocional e físico se faz de forma gradativa, reconhecendo que não é algo simples e, para isso, sugere leituras edificantes para estimular a tela mental do indivíduo. A mudança de comportamento autoindulgente, movidos por memórias carregadas de vitimismo, dão lugar à postura renovadora, positiva e convivência harmoniosa. Finaliza mencionando que a oração e a bioenergia associada à psicoterapia são estímulos para que o indivíduo retorne à saúde integral e harmonia das emoções. Lembremos que a oração é o recurso para limpar a mente e acessar os estímulos nobres que foram ocultos com as escolhas equivocadas.